Êxodo 16. Vou ler os versos 14 a 21. Nós estamos naquela série Bons e Fiéis Despenseiros. Êxodo 16, de 14 a 21. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, estava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso, cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram o maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. A ansiedade é algo que vai se tornando um mal de grandes dimensões e impacto na vida das pessoas. Parece que nessa era da técnica, de cultura fortemente urbana, de altíssima complexidade, de relações descartáveis, em que tudo se transforma em mercadoria, de exposição a uma gama vastíssima de estímulos, de forte competitividade, alta conectividade, agressividade. Parece que a atual marcha e complexidade da existência humana favorece ainda mais o agravamento da ansiedade humana. A ansiedade tem sido descrita como uma condição íntima de apreensão, fortemente associada à preocupação. A palavra preocupação diz pré-ocupação, ocupar-se previamente. Fortemente a ansiedade está conectada com as experiências de angústia e medo. Está sempre acompanhada de um intenso inquietar ou despertar físico. Essa é a razão porque a pessoa ansiosa não se aquieta e geralmente não dorme bem. E algo muito importante para nós lidarmos com as ansiedades e preocupações é nos lembrarmos do cuidado de Deus. E esse texto tem muito a nos ensinar sobre isto. Era o período do Êxodo, a saber, aquele período em que Israel saiu do Egito e se dirigia para Canaã. E esse trajeto entre o Egito e Canaã estava o deserto. E ali no deserto, Deus, nesse êxodo, Deus se revela, Deus se dá a conhecer. E nesse centro do deserto está o Sinai, onde Deus supremamente se revela. Está ali o povo em peregrinação,
A ideia de peregrinação é muito importante. De dia, Deus coloca uma nuvem para guiar o povo, e à noite, uma coluna de fogo para guiar. Então, no Êxodo, Deus se revela como um Deus que providencia. Deus providencia cuidado, Deus providencia direção, Deus providencia proteção dos inimigos, Deus providencia provisão e Deus providencia o descanso, direção com a nuvem e o fogo. E você ir para um lugar que você nunca esteve e não conhece inteiramente o caminho, você precisa de direção. Deus provê. Deus se revela provendo proteção e livramento dos inimigos. Inimigos que atacam na retaguarda, inimigos que atacam de surpresa, inimigos que surgem de dentro. Deus provê proteção. E Deus provê o descanso. A palavra descanso na língua hebraica é Shabbat, sábado, de onde vem a nossa palavra sábado, descanso. Deus provê. E Deus se revela como um Deus que cuida e provê. Ele provê água. Num deserto faltava água, e os versos anteriores, ou os capítulos anteriores, vai dizer que uma das primeiras provisões que Deus traz a Israel no deserto foi água. E água é a segunda grande necessidade do ser humano, porque a primeira é o oxigênio, a segunda, água, terceira, alimento, quarta, energia, combustível. Todo mundo sabe disso. Aliás, vivemos aí com uma crise recente de combustível. Sem energia e sem combustível, o homem perece desde o fogo. E Deus providencia água e agora providencia alimento. Deus providenciar alimento é algo muito ilustrativo do seu cuidado. É Deus que envia lá o anjo, estando Elias prostrado diante do zimbro, Deus vem e providencia para Elias o pão, ele que já naquele momento desejava morrer. No final da tarde, quando aquela multidão, tendo atravessado para o outro lado do lago, do mar da Galileia, sentia fome, Jesus disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. E eles não tinham nada. Havia um menino lá, tinha uns pães, uns peixes. E Jesus multiplicou os pães e os peixes e deu de fartar, e todos se saciaram. Na oração dominical, Jesus nos ensina a orar: Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Deus é um Deus que provê e está preocupado com o nosso alimento. Aqui no deserto, Israel saiu da escravidão do Egito, onde passou cerca de 4 séculos, os últimos 70 anos de imenso sofrimento e escravidão, debaixo das chibatas dos egípcios. Israel está agora no deserto e eles reclamam contra Moisés. Porque no deserto eles sentem falta. Eles sentem a lembrança daquele cheiro que vem da churrasqueira, assim, da padaria de manhã. Sentem falta da churrascaria, do rodízio. Sentem falta. Ele diz lá, nós estávamos ao redor das nossas panelas de barro cheias de carne. Então Moisés diz: o Senhor vai providenciar pão para vocês. Final da tarde, carne. Vieram cordonizes, como chuva, e eles comeram carne. Mas no dia seguinte, anoiteceu, o orvalho, e alguma coisa começou a cair no chão do deserto.
maná, que era uma coisa como escamas esbranquiçadas. 6 dias da semana caiu maná. À noite, o judeu acordava, dormia, e quando você dorme, você está entregue. Não há nada mais próximo da morte do que o sono. Por isso uma pessoa ansiosa também não dorme, porque ela quer estar no controle. E para dormir precisa entregar os pontos. Se render. A vida vai continuar. Eles dormiam. E aí de manhã, bem cedinho, antes do sol nascer, a terra estava esbranquiçada, coberta de uma substância que eles não conheciam, que era chamada uma espécie de pão de anjos, pão do céu, assim, que tinha sabor, não era uma coisa insossa. Embora eu não acho ruim as coisas insossas, desde que tenha um tempero. Chuchu não tem gosto, mas tendo tempero fica bom. Mas aqui o maná não, era uma coisa saborosa. E Deus falou assim, pode sair. Se na sua família tiverem 4 pessoas, vocês vão recolher 1 gomer para cada pessoa. 1 gomer é 1,7 litro, assim. Gomer é a medida de coisas sólidas. Então, 1 gomer é um pouco menos de 2 quilos. Nossa, 1,7 litros é bastante comida. Dá para comer bastante. Cada um pode comer aí. E eles comeram. Cada um recolhia só o suficiente. Não mais que 1 gomer. Se a sua família tem 100 gomers. Você tem 3 gomers. E você não pode guardar para o dia de amanhã. Mas vieram os ansiosos e os incrédulos. Vou guardar para o dia de amanhã. Consequência, deu bichos, cheirava mal. E aí mais, Deus disse, vai cair só 6 dias da semana. Sexta-feira, que no caso dos judeus é o 6º dia, também no nosso, 6 dias. Você vai recolher em dobro para hoje e para amanhã. No sábado, você não vai recolher. Porque sábado, descanso, é expressão de confiança. Porque uma sociedade que não confia em Deus não descansa. Uma pessoa que não confia em Deus não descansa. Então é para descansar, cessar e lembrar do Criador. Lembra-te do teu Criador. Mas aí vêm os incrédulos e os ansiosos. Sábado de manhã, acorda cedinho, sai lá fora, não tem maná. Deus está ensinando algo que é necessário parar. Que trabalhar é mandamento, não trabalhar é pecado. Que descansar é mandamento, não descansar é pecado. Deus está ensinando isso. E aí você recolhe o maná. Mas recolhe mais.
e guarda para amanhã. Resultado, as coisas estragam. Porém, deu bichos e cheirava mal. O maná estragava se ficasse ordinariamente para o dia seguinte. Há tanto que aprender aqui, irmãos. Israel aprendeu essa lição. 40 anos para aprender essa lição. Que há lições, vou dizer uma coisa, há lições que não se aprende no sermão de domingo de manhã. Há lições que não se aprendem sem sermões de domingo de manhã. Há lições que não se aprendem em 12 anos de bancos escolares. Porque há lições que precisam ser aprendidas entranhavelmente no caminho humano, na tessitura da vida humana, no caminhar com, na travessia, na peregrinação, no êxodo, porque não se faz um ser humano maduro e aprendido numa sala de aula, entre 4 paredes. Se faz um ser para a vida, na vida. E às vezes os pais falam assim: meus filhos não estão preparados para a vida. É que não se prepara para a vida simplesmente transmitindo teorias. Talvez boa parte, como aliás os próprios educadores já estão constatando, a educação atual está um fracasso porque não se prepara para a vida. E aqui, nesse aprendizado de 40 anos, no deserto, e a gente aprende um pouco mais no deserto, sim, senhor. Passa um deserto para você ver se você não aprende um pouco mais. Ah, aprende. Uma palavra que eu preciso dizer. Nem toda preocupação é pecaminosa. Não, não é, não. O apóstolo Paulo mesmo diz, 2 Coríntios 11, 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo também vai dizer lá em Filipenses 2,19, que Timóteo estava sinceramente preocupado com os interesses dos filipenses. Ora, então nem toda preocupação é pecado. Aliás, não tem como estar sem preocupações. De fato, uma pessoa sem cuidado é uma pessoa negligente. De fato, não existe como não se cuidar de algo, porque você já nasce precisando dar conta de quem é, de que vai ser na vida, vai precisar dar conta de si. Você ainda vê a solicitação do outro. De fato, nós estamos sempre ocupados e cuidando de coisas. Mas observe que, entretanto, a Bíblia faz referência a um tipo de preocupação que seria o contrário dessa vigilância boa, desse cuidado que é bom, necessário, aliás, que poderia ser uma forma relapsa, descuidada, negligente, indolente. O mau servo da parábola contada por Cristo foi uma pessoa descuidada, negligente, relapsa. Não é isso. Agora, há um tipo de preocupação ou cuidado que é inerentemente bom, que expressa um tipo de amor zeloso.
Quando o pastor daquela parábola de Jesus saiu para buscar a 100ª ovelha, ele partiu motivado por esse tipo de bom cuidado. Entretanto, a Bíblia condena a ansiedade. Paulo mesmo diz aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Que as vossas preocupações e ansiedades, elas sejam conhecidas de Deus. O apóstolo Pedro dirá: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele, é interessante aqui, né? A palavra ansiedade e cuidado são palavras intercambiáveis. Aqui é um trocadilho do apóstolo Pedro. Lançando sobre ele a vossa ansiedade, ou os vossos cuidados, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Não fiquem carregados de cuidados. Confiem-se humildemente aos cuidados de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. E tenham cuidado do diabo. Não estejam descuidados em relação ao adversário. Ele anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Outro aspecto a ser considerado aqui é que há claramente pessoas que são mais ansiosas do que outras. Sim. Não vou aqui trabalhar as razões para isto, mas há pessoas muito mais ansiosas do que outras. É aqui que entra a lição a ser aprendida, irmãos. Deus quer nos ensinar a depender dEle em todo o tempo. Hoje. E aí você dorme. E enquanto você dorme, você precisa confiar também, porque a semente vai estar brilhando, o sol vai estar girando, e você precisa repousar. Dia após dia. E mais. Um dia de cada vez. Por isso Jesus vai falar assim: o pão de cada dia. Servir ao Senhor durante aquele dia. Sirva ao Senhor. Sirva com confiança ao Senhor, envolve o trabalho daquele dia. Você é um diarista do Senhor, entende? Um diarista. Você não é um mensalista, você é um diarista. Você trabalha aquele dia. E aí você confia. Trabalha. Confia. E aí cumpre o princípio sabático. Dorme, descansa, cultua, celebra e continua a caminhar. Caminha. Um dia de cada vez. Trabalha.
descansa, celebra, cultua, continua, um dia de cada vez. Não sei quantos anos você tem. Alguns aqui são mais novos que eu. Eu acho que alguns que são mais velhos. Acho que alguns são mais velhos. Norma não quer dizer a idade, mas fez muitos anos já. Está fazendo. Muitos anos. Sabe uma coisa interessante? Você está aqui. Deus cuidou de você todos os dias. Houve um dia que você nem sabia o que era, nem quem era, nem onde estava. Você não sabia que tinha umbigo, que tinha mão, que tinha olho, que tinha pé. Você não sabia nada. Você só sentia. E sentia fome. Sentia fome. E começou por alguma coisa que Deus já instalou no software. Já vem instalado. Aí a sua mãe te colocou ali. A sua mãe é alguém. Você fez um movimento que ninguém te ensinou. Talvez a enfermeira tenha posicionado, ajudado, mas precisa entregar e deixar o processo acontecer. Não pode invadir essa relação. E a criança suga. Entra por cima, sai por baixo. Logo, quer de novo. E suga. Você foi assim. Até hoje. Você disse, papai trabalhou, mamãe trabalhou muito, pastor. Você não sabe o que está dizendo. Trabalharam muito. Trabalharam muito. Porque Deus sustentou. Deus fortaleceu, capacitou. Também trabalhei muito, só não fiz horas extras. Mas dei uma dureza. Você não conhece aquele patrão que eu tive. O que eu precisei aturar. Você está enganado. Você fez sua parte, sim, graças a Deus. Mas foi Deus, né? À noite você respirou, sustentado por Deus. Foi para lá, bateu o seu cartão, marcou o seu ponto, vendeu o seu produto. Deus cuidou de você. É assim que você aprende a confiar em Deus. Um dia de cada vez. E aí a confiança gera gratidão. Agradece pelo cuidado de Deus para aquilo que é fundamentalmente necessário para a vida e agradece o lucro. Sabe, irmãos, eu imagino os israelitas, quando comeram o maná pela primeira vez, que delícia esse maná. Aí daqui a pouco, segundo dia, bolo de maná, risoto de maná, e aí depois pão de maná, e daqui a pouco, o maná já não fica tão bom. E aí eles vão dizer, nós tínhamos pepinos e batatas, e nós tínhamos carnes, e agora o que nós temos é esse pão vil e miserável. Chamaram o pão dos anjos de pão vil e miserável. Eu me lembro muito bem do Sr. Ricardo, um dos fundadores de nossa igreja. Ele viveu a crise de 29.
a grande recessão dos anos 30. E aquela é uma nação, pelo menos aquela geração. Essa que está lá hoje não entende mais nada dessas coisas. Mas aquela geração aprendeu o que é dureza de vida. E o Sr. Ricardo disse que uma coisa muito interessante é que na casa dele, o que eles tinham para comer era aveia. E aveia hoje, e aveia amanhã, e aveia de manhã e aveia de noite. Aveia. Mas sabe, irmãos, a gente aprende com maná, com aveia. Eu ia visitar o Sr. Ricardo às vezes, a gente ia conversar sobre a Fiel, passei 10 anos lá trabalhando com a editora Fiel. E às vezes eu ia lá, no finalzinho da tarde, na casa dele, 6 da tarde. O que ele estava comendo nisso? Ele estava comendo uma mesa farta, mas tinha uma coisa, uma cumbuca de aveia. Uma cumbuca de aveia. Sabe a coisa interessante com Israel, irmãos? Esse copo, essa taça de maná vai ser colocada na arca, ali diante das pedras das leis, vai ser colocada na arca. Israel nunca vai esquecer o maná, o sustento de Deus, porque isto é uma lição para nós não nos esquecermos. E vale a pena você voltar e comer o seu ovo frito e o seu arrozinho com feijão, para você se lembrar que é Deus quem sustenta a gente. E não apenas nos dá o maná, mas às vezes chuvas de cordonizes. Porque o Pai Celestial nos dá o básico com toda generosidade, mas às vezes Ele é generoso também. Ele fala assim, olha, de todas as árvores do jardim comereis livremente. Que coisa extraordinária, irmãos. A generosidade de Deus. E Ele nos dá também banquetes e festas e mesas fartas e ainda diz, amigo, quando chegar sexta-feira, você já trabalhou, descansa agora. Para. Isso é confiança. Se você tem o que comer, o que beber, o que te agasalhar e o proteger, você tem o necessário para a vida. O resto é esse atulhar do celeiro, de que fala o Salmo 144, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. E às vezes realmente você fala assim, Senhor, hoje essa comida está tão boa que eu estou até com vergonha de comer, porque a gente neste mundo morrendo de fome. Provérbios também 3, que fala sobre isso, né? Que o Senhor, Ele nos farta de bens. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. Israel foi para uma terra, como diz lá a linguagem, manava leite e mel. É graça, mas é lucro, é para servirmos melhor, sermos mais negligentes. Preciso avançar para o final, mas sabe, irmãos, Jesus relaciona a nossa ansiedade à nossa pequena fé. Lembram-se no Sermão do Monte?
O Filho de Deus passou em jejum aquele tempo, aqueles dias, 40 dias, 40 noites. Veio o tentador e disse assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ah, o diabo sabe como chegar, não é? Ele chega quando a gente está com fome. Ele sabe os nossos pontos vulneráveis. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Jesus está dizendo: olha, não basta só o pão, é preciso comer o pão em obediência a Deus. É preciso comer o pão em obediência à palavra de Deus. E a confiança, irmãos, é aprendida desde cedo. É assim mesmo na vida. A criança chora, ela não sabe. Os psicólogos entendem bem isso. A criança não sabe onde que é o planeta Terra, que isso aqui é o estado de São Paulo, que existe um país chamado Brasil, que é um mundo, que é uma terra, que é redonda, que faz parte da Via Láctea. A criança não sabe nada disso. A criança não tem ainda essa noção de espacialidade, que há um espaço, que vai lá, que tem uma rua, que estamos em São José dos Campos. A criança está ali naquele lugar ali. Ela sente fome, ela chora. Chora, e algumas têm um pulmão, que vou dizer. Chora, o que acontece? A mãe aparece. Aí a mãe vai embora, ela dorme. Aí ela chora. De novo, a mãe vem, aparece. Vai embora. Ela chora a terceira vez. A mãe vem. O que ela está aprendendo? Ela está aprendendo a confiar. Ela diz: é confiável. Está aprendendo a confiar. Porque a gente aprende a confiar já cedo. A graça de Deus, o dom de Deus ajuda a confiar, o fruto do Espírito. A confiança resulta também de se fazer bom uso dos meios de graça providenciados por Deus. Aprenda a confiar. O maná vem do Senhor para cada dia. Uma vez Jesus disse assim, aquele pessoal que andava atrás dele, atrás de pão: não foi Moisés que nos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que dá. Jesus está dizendo algo muito importante, irmãos. Que confiar em Deus é confiar em Cristo. Depender de Deus é depender de Cristo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Depender de Deus é depender dele. Irmãos, irmãs, o sustento, o futuro e a vida dependem de Cristo. Dependem dele. Qual, então, é a sua fonte de segurança? Qual é a sua fonte de segurança? Qual a sua fonte de provisão? Onde é que você põe a sua confiança? Onde é que você descansa? Onde está o seu Shabá, seu descanso, seu sábado?
Senhor quer que nós aprendamos a confiar nele e depender de Cristo. Cada dia que vivemos, dependemos inteiramente dele. Que o Senhor nos ensine a depender dele em todo tempo, cada dia, e uma cada vez. Que o Senhor esteja provendo todas as necessidades fundamentais de todas as famílias desta igreja. E confiando em Cristo, um dia de cada vez, você trabalhe, você semeie, você colha. Você trabalhe, você semeie e você colha. E o Senhor te abençoe e multiplique os seus esforços. Você apanhe isto e transforme em louvor, em glória para o Senhor. Que você apanhe os seus frutos e consagre tudo de volta a Deus. E diga: o Senhor deu, é teu. Que o Senhor abençoe os irmãos com confiança, sustento, provisão e prosperidade. E que isto fortaleça a confiança de todos, a dependência de todos.